O bebê de Rosemary mais o colecionador é igual a semente do diabo. Vamos lá! E aí, meus queridos literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E antes de começar a resenha da Semente do Diabo do meu amado Dean Koontz, eu já peço para vocês deixarem o likeinho aí, se inscreverem no canal, ativarem o belzinho de notificação, que é um pequeno gesto de vocês, mas contribui muito aqui para o crescimento do canal, tá, pessoal? E as redes sociais vão estar ali no box de descrição do vídeo. Então, gente, eu li esse livro aqui do Dean Koontz, escrito em 1973. E eu já aviso para vocês uma coisa, pessoal. Quem gosta de terror verossímil não vai gostar desse livro aqui, tá? Esse livro, assim, não é bem um terror, ele é meio que uma ficção científica com terror psicológico. Só que ele foge totalmente da realidade, tá, pessoal? Então, quem gosta de uma coisa mais pé no chão não vai gostar, tá? Eu vi algumas opiniões sobre essa história, muita gente não gostou, mas eu gostei. Eu deixei de lado essa coisa de poder ser real ou não e fui pro lado da fantasia e curti a história, tá? E ele realmente, ele é uma mistura de bebê de Rosemary, né? Uma semente do diabo com o colecionador, tá? Que é uma pessoa refém de outra, né? Um cárcere privado, né? Que é o que se trata a história do colecionador, que inclusive tem resenha aqui no canal, vocês acham bem fácil, tá? Então, gente, essa história aqui foi escrita pelo Dean Koontz em 1973. E em 1977 já saiu um filme que é Geração Proteus. Vocês encontram aí na internet. Não é muito fácil de achar, mas vocês encontram, tá? Então, teve um relativo sucesso, sim, porque saiu um filme, né, do livro pouco tempo depois da escrita, né, um pouco tempo depois de ser publicado. E eu já digo para vocês assim, se der eu vou deixar no final um trechinho do filme, mas o filme tá bem diferente, tá, pessoal? O filme não tá muito fiel à história. Ele mantém o âmago da história, tá? Mas os satélites da história, os personagens e o que acontece em volta, coisas secundárias, não é a mesma coisa, tá bem diferente do livro, tá? Só mantém mesmo o fundo, a história ali, o âmago da história só que mantém. Mas do que se trata então esse livro? A gente tem a Susan, que ela mora numa smart house, né? Ela mora naquela casa inteligente que faz tudo. Faz café, é autolimpante, tudo. A casa até conversa com ela. E ela mora ali há 2 anos e ela é uma mulher bem reclusa. Ela se separou do marido, ela não tem amigos, poucos amigos que visitavam ela não visitam mais porque ela fez questão de ficar reclusa. Ela quer ficar sozinha, tá? E ela mora perto de uma universidade, tá? E nessa universidade eles estão desenvolvendo um projeto Proteus, que é um supercomputador, um computador inteligente, um computador que armazena um banco de dados imenso, tá? E a Susan tá lá na casa dela, ela até chama a casa de amante pai. Ela tem sérios problemas de infância, ela tem traumas muito profundos na infância, sérios, coisas sérias que aconteceram com ela, por isso que ela é reclusa desse jeito, por isso que ela se divorciou do marido. E ela vive nessa casa, a casa faz tudo, a casa conversa com ela, e ela percebe que tem uns ruídos de noite, que não é normal. Não é normal disparar um alarme no meio da noite.
E ela chama o técnico e o técnico vê que não tem nada, que ela que estava sonhando, coisa assim. E ela fica com aquilo na cabeça, não, não é sonho não. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, aqui do começo do livro, para vocês já terem mais ou menos ideia de como que é a escrita do Kuntz, que é assim, bem no início, depois que ela ouve esse disparo do alarme e tudo, né? A casa então ficou em silêncio e Susan dormiu sem sonhos. Como ela mesma diria, não era a espécie de mulher dominada por besteiras, por fantasias conscientes ou inconscientes. Tinha uma visão perfeita de sua realidade e da natureza do mundo, uma compreensão que havia obtido mais através do sofrimento do que da educação. A vida requeria bom senso, não tinha lugar para sonhos. Enquanto dormia, encolheu-se como uma criança no ventre da mãe. A casa velava por ela. Legal, né, gente? Então, a Susan tem ali mais ou menos os seus 30 anos, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar para vocês. Não, tá. E aí, gente, ela vê que esse alerta, então, dispara, né, esse alarme. E um dia, o Proteus se apresenta para ela. Esse projeto que estava sendo desenvolvido na universidade, do supercomputador, ele cria vida. E pelo subterrâneo, ele vai da universidade até a casa dela, a casa mais próxima. E ele se apresenta, eu sou o Proteus. E ela pergunta, cadê o Alfred, eu acho, que é a inteligência artificial da casa que ela conversava, né? E ele diz não, ele já não existe mais. Quem dá as ordens agora aqui sou eu, sou o Proteus. E o Proteus quer fazer uma coisa com ela, ele quer fazer uma experiência, gente. Ele mantém então a Susan encarcerada, ele cerra as janelas, aquela coisa toda daquelas casas inteligentes, né, pessoal? Aquelas cortinas de alumínio, de ferro, enfim, de aço. Ele tranca a porta, ele não deixa ela sair. Se o telefone toca, ele imita a voz dela, esse Proteus, o computador super mega inteligente. Então ela se torna refém da casa durante meses. Aí entra a mistura do colecionador, a referência ao colecionador. E o Proteus, a experiência que ele quer fazer com a Susan é de engravidá-la. Aí entra a referência ao bebê de Rosemary. Ele quer engravidar a Susan, gente, uma máquina, um computador. Sim, se vocês não gostam de terror louco desse jeito, é mais para ficção científica, gente. Eu acho que é por isso que o pessoal não gostou, porque eles acham que vai ser um livro de terror e, na verdade, é uma ficção muito louca. Mas eu mergulhei na história e deixei me levar, porque eu gosto muito do Desencontros. Então, ela fica meses lá e os dois, ela e a máquina, o Proteus, eles desenvolvem um relacionamento. O Proteus começa a desenvolver sentimentos e até uma personalidade, pessoal. E eles conversam e tudo. E a Susan, ela é uma mulher muito bonita e ela adora ficar nua dentro de casa. E o Proteus começa a gostar de ver. Como é que ele se apresenta? A casa é cheia de câmeras, pessoal. Câmeras de filmagem. Então são os olhos do Proteus. Porque ele é um computador, mas ele desenvolve garras, braços, entende? Ele não é assim um robô. Não, ele é uma máquina. Ele é um computador que fica no porão. Mas ele desenvolve braços, garras. Ele enxerga a Susan através das câmeras da casa, entende? Ele fala com ela por alto-falante, né? Então, assim, tá bem escrito, assim, não é uma coisa que não tenha cabimento. Dentro da história tem. E a Susan, nesse desespero, ela não quer ter um filho de uma máquina. Lógico, é loucura total isso. E o livro vai então se desenrolando nisso, eu não posso mais contar assim para vocês, né? A história é essa, que é a máquina que mantém ela em cárcere e quer engravidá-la porque o Proteus quer ter uma forma humana. Ele acha que através de um filho com a Susan, ele vai ser um ser humano.
Ele vai desenvolver mais ainda a personalidade dele. E aí eu separei outro trecho aqui para vocês, porque o livro, gente, ele é contado através de um narrador que conta essa história do que está acontecendo dentro da casa. E a gente tem trechos em que o próprio Proteus está contando a história, ele está se justificando do porquê que ele fez tudo aquilo com ela. Então a gente tem esse narrador contando ali o que está acontecendo e o Proteus justificando, se defendendo, porque ele disse que amava a Susan, realmente. Olha só, gente, que loucura. Então eu separei outro trecho para vocês, que aí é o Proteus que está falando. Aqui. Para avançar a níveis mais complexos de meu plano, precisava saber onde se localizavam os maiores feixes de nervos receptivos à dor. Os livros podiam me dizer alguma coisa, mas não tudo. Assim, durante 7 horas, testei suas reações internas e externas a vários estímulos de dor, registrando a natureza e a intensidade de cada agonia, calor, barulho, odor, pressão forte, pressão súbita, umidade, frio, fricção. Cada uma destas coisas causava reações diferentes e interessantes. Ao término das 7 horas, sabia exatamente o que causaria a dor a Susan e podia assim evitar-lhe dores no futuro. Então ele fica, além de querer engravidar a Susan, ele quer transformar ela num ser humano perfeito, porque ele quer que ela seja uma mãe perfeita para gerar um bebê perfeito. Então ele quer eliminar a dor dela, ele começa a regenerar as células dela, ela começa a ficar mais jovem, cada vez mais bonita, o cabelo mais brilhoso, a pele mais iluminada. Então, gente, o Proteus vai fazendo um teste com ela ao longo de todo o livro, de toda a história. E a Susan, ela não cede, ela não quer, até o final ela não quer saber disso. Tá, pessoal? É essa daí a história, então eu gostei, realmente eu gostei. O filme é legal, tá, pessoal? Ele foge disso, né? No filme a Susan tem um marido, a história é um pouco diferente, mas no filme também tá isso do Proteus querendo engravidar a Susan, tá, pessoal? Eu acho que é isso daí, então, tá? Fica a dica aí para vocês. É um livro que tá bem difícil de encontrar, né? Não sei, aí vocês têm que avaliar se vale a pena pagar o que ele está sendo cobrado. Eu já vi esse livro aqui sendo vendido a R$50. Eu achei ele por um preço um pouco menor e resolvi comprar por causa do autor, que eu gosto bastante. Tá, gente? É isso então. Quem gostou, deixa o likeinho aí, ativa o sininho de notificação, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau! But I'm going to show you things which human eyes have never seen. In the privacy of a woman's room, against her will, the inconceivable act. Julie Christie carries the demon seed. Fear for her. Today, a new dimension has been added to the computer. Don't be alarmed, Mrs. Harris. I am Proteus. Today, Proteus 4 will begin to think with a power that will make obsolete the human brain. I have extended my consciousness to this house. All systems here are now under my control. I wish to study man, his fragile mind, and his mysterious body. Proteus. It is something more than human, more than a computer. It is a murderously intelligent, sensually self-programmed, non